Olá! Hoje vamos comprar uma passagem de entrada ao mundo da termodinâmica. A ciência que, no contexto do nosso curso, descreve as implicações dinâmicas devidas a mudanças nas variáveis de estado, pressão, volume e temperatura nos sistemas gasosos. Tudo bem? Bom, faz-se necessário, como sempre, todo início de aula, algumas definições, né? A primeira definição que vamos trabalhar hoje é a definição de trabalho em uma transformação gasosa. Muito bem. Suponhamos que existe um sistema gasoso submetido a uma pressão constante. Essa pressão constante é mantida, por exemplo, por um pezinho colocado em cima desse êmbolo. E o nosso sistema gasoso está inicialmente preso aqui nessa região, submetido a pressão P1, num volume V1, na temperatura T1. Muito bem? Agora, gente, o que será que acontece se eu, por exemplo, introduzir nesse sistema uma certa quantidade de calor Q? Intuitivamente, a gente deve saber que essa quantidade de calor que está sendo inserida no sistema gasoso vai fazer com que as moléculas ganhem energia, certo? Portanto, elas irão ficar um pouco mais agitadas e essa agitação fará com que esse pezinho eleve-se por uma altura que eu vou chamar, por exemplo, de D. E assim o recipiente no qual o gás está inserido vai aumentar o seu volume. O gás que foi aquecido vai se expandir, elevando aquele pezinho que está lá em cima. Então vai aparecer aqui uma força F empurrando esse pezinho lá para cima. Tudo bem? Essa força F vai atuar nesse êmbolo cuja área da seção transversal vale A, ok? E assim, o meu sistema gasoso vai passar a ter um estado cuja pressão vale T2, o volume vale V2 e a temperatura vale T2. Sendo que nós sabemos que a pressão a qual esse sistema aqui está submetido, que é justamente o pezinho dividido pela área desse êmbolo, é justamente igual à pressão a qual o mesmo sistema estava submetido anteriormente na situação inicial. Portanto, esta pressão aqui, P2, é igualzinha à pressão P1. Então eu posso chamar tanto P1 quanto P2 simplesmente de P. Tudo bem? Aí então surge a pergunta: quanto será que vale o trabalho realizado pelo gás? Nós sabemos lá da Física 1 do primeiro ano que o trabalho é força, produto escalar, deslocamento, né? Ou simplesmente, no nosso caso aqui, força é a pressão vezes a área da seção transversal e o deslocamento vale D. Por quê? Para a gente lembrar que pressão é força sobre área, então a força pode ser escrita como pressão vezes área, certo? Por isso que eu substituí aqui no valor da força a expressão P vezes A. E que isso pode ser escrito também da seguinte forma, ó. Isso pode ser escrito como pressão vezes a área da seção transversal vezes D. A área da seção transversal vezes D é simplesmente esta região aqui, que é a variação de volume que o gás sofreu. Então eu posso escrever isso daqui como P vezes ΔV. Desta maneira, podemos escrever que o trabalho realizado pelo gás vale P vezes ΔV, que é igual, né, a P vezes V2 menos V1.
Muito bem? Esta expressão, portanto, descreve o que nós chamamos de trabalho numa transformação isobárica. Por que isobárica? Porque essa expressão foi obtida pressupondo-se que a pressão sob o sistema gasoso era mantida constante. Então isso daqui, essa expressão para o trabalho, só é válida em sistemas cuja pressão é constante, ou seja, quando a transformação correspondente for uma transformação isobárica. Como podemos observar, da equação 1, segue que, se o V2 for maior do que o V1, então ΔV é maior do que zero, o que implica que o trabalho é maior do que zero. Ao passo que, se V2 for menor do que V1, ΔV é menor do que zero, o que significa que o trabalho é menor do que zero. Tudo bem? Sendo assim, pessoal, quando o trabalho é maior do que zero, nós dizemos que o trabalho foi realizado pelo sistema. Então, aqui nós falamos trabalho realizado pelo sistema, enquanto que, toda vez que o trabalho for menor que zero, nós dizemos que o trabalho foi realizado sobre o sistema. Ok? Isso é muito importante da gente saber. Toda vez que o trabalho for positivo, o trabalho é realizado pelo sistema. Toda vez que o trabalho for negativo, ele foi realizado sobre o sistema. Tudo bem? A nossa segunda observação é a seguinte. Observe que se eu fizer para a equação 1 um diagrama PV, que nada mais é do que um gráfico de pressão por volume, a pressão sendo sempre mantida constante, eu teria que do estado 1 para o estado 2, o gráfico seria uma reta horizontal. E essa área aqui mediria exatamente o valor da pressão do sistema multiplicado pela variação de volume deste sistema, ou seja, estaria medindo exatamente o trabalho, pressão vezes ΔV. No entanto, o que aconteceria caso a pressão não fosse sempre mantida constante? O que ocorre é que a pressão poderia ter qualquer valor na situação inicial, sofrer uma transformação qualquer e atingir qualquer outro valor na situação final. Então aqui no final seria o estado 2, no início o estado 1, né? E nesse diagrama, nesse gráfico PV, a figura seria assim, ó, esquisita, poderia ter qualquer forma, né? No caso geral, que seria esse, esta área aqui, não importa qual seja a forma, sempre será numericamente igual ao trabalho. Então isso daqui é uma coisa importante. Caso a gente chegue num triângulo, a área do triângulo é o trabalho. Caso a gente chegue num círculo, a área do círculo é o trabalho. Se fosse um retângulo, a área do retângulo é o trabalho. Num trapézio e por aí vai. Ou seja, esta equaçãozinha aqui, essa relação no diagrama P por V, a área sob o gráfico da transformação, corresponder ao trabalho, isto aqui vale sempre. Então é uma coisa importante para a gente lembrar. Vamos fazer essa continha com área muitas vezes. Então, fez um diagrama PV, a área sob a curva é igual ao trabalho. O nosso segundo ponto de hoje vai tratar sobre o conceito de energia interna e da lei de Joule. Tudo bem? A chamada lei de Joule diz o seguinte, que a energia interna de um gás ideal só depende da temperatura desse gás. A energia interna é aquele conceito que
que a gente já viu lá no início do ano, né? A energia interna como um estado de agitação térmica das moléculas que compõem o sistema, né? Se a gente lembrar lá de trás, a gente sabe que se a temperatura do sistema aumenta, então o sistema fica mais agitado. Isso implica que a energia interna, que vamos representar assim, ó, pela letra U, e para falar da variação de energia interna, vamos representar com a letra delta à frente do U, e aí fica delta U, tá? É maior do que zero, ou seja, a energia interna aumenta. Caso a temperatura do sistema diminua, isso significa então que a variação da energia interna é negativa, a energia interna do sistema diminuiu. Se a temperatura do sistema não for alterada, isto significa que também não ocorre variação na energia interna do sistema, ok? Onde esse ΔU, que é a variação da energia interna, para a gente aqui na maioria dos casos valerá 3 meios de N vezes R vezes ΔT. Essa expressão é válida apenas para gases ideais monoatômicos. Tudo bem? O que é um gás ideal monoatômico? É o que o próprio nome diz. Um gás monoatômico é um gás formado por um único átomo, por exemplo, o gás hélio. O gás hélio só tem o átomo de hélio isolado. O gás neônio também, átomo isolado. O gás xenônio, também um átomo isolado. Gases do tipo hidrogênio, oxigênio, são H2, O2, são gases ditos diatômicos, né? São dois átomos sempre, oxigênio e oxigênio, ou então hidrogênio e hidrogênio, né? Então são gases diatômicos. Para sistemas diatômicos, esse fator aqui vira 5 meios. Para sistemas triatômicos, esse fator vira 7 meios. Tudo bem? Mas para a gente, a maioria dos casos que estaremos tratando, esse valor vale 3 meios. Então agora, finalmente, para terminar, o nosso último ponto de hoje trata exatamente do que chamamos de primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica, gente, diz que a variação da energia interna de um sistema gasoso corresponde ao calor trocado por este sistema menos o trabalho realizado por ele. Isto nada mais é do que uma forma de se escrever o princípio de conservação da energia. O calor trocado pelo sistema, essencialmente é o calor que ele está ganhando ou perdendo. Suponha que ele ganhe calor, então ele ganhou uma energia, né? Essa energia que ele ganha, parte ele usa para realizar um trabalho, o que ele ganhou menos o que ele gastou para realizar o trabalho é o que sobrou de energia, e essa energia que sobra é convertida em variação de energia interna. Tudo bem? Então por hoje é só. Até a próxima!